Qual é a principal diferença entre os dois grupos de modelos de machine learning mais utilizados no dia a dia? E aí, você sabe a resposta? Sabe quais são esses dois grupos? Sabe qual que é a principal diferença entre eles? Então coloca aí nos comentários antes da gente começar esse vídeo. Meu nome é Vitor Ferreira, eu sou cientista de dados e esse é o canal da comunidade DS, um dos maiores canais sobre ciência de dados do Brasil. E nosso objetivo aqui é te ajudar a trabalhar melhor com os dados e te ajudar também na sua transição de carreira, seja para analista de dados, seja para cientista de dados, que foi o que aconteceu comigo. Eu até citei no vídeo anterior, eu trabalhei muitos anos na área comercial e decidi fazer a migração de carreira para a área de ciência de dados. Hoje eu sou cientista de dados, atuo numa startup chamada Dadosfera. E no início desse processo de migração de carreira, enfim, da organização dos estudos ali, eu perdi um tempo precioso, assim, fora de exagero, aí foi quase 2 meses que eu abri muitas frentes de estudo, né? Comecei a querer estudar Python, Power BI, SQL, estatística, matemática, tudo ao mesmo tempo. No fim das contas, eu progredi muito pouco com todas essas frentes, acabei me frustrando bastante nesse início, até que eu percebi a importância de fazer o básico e entender, né, o que é esse básico, né, antes de querer fazer a magia acontecer e ir para os casos mais complexos, que brilham os olhos realmente, né, natural isso. A área de ciência de dados é uma área muito vasta e com muitas informações, e informações de qualidade mesmo na internet, disponíveis aí, e que por um lado é muito bom, por outro pode ser uma armadilha, né, para você acabar ficando preso e não conseguir progredir nessa migração, enfim, nos seus estudos. Então hoje eu venho falar sobre um tema muito direto ali e chave mesmo para a aprendizagem, que é explicar um pouquinho da diferença entre os dois principais grupos ali de modelos de machine learning. O primeiro deles são aqueles que realizam o aprendizado supervisionado e o outro é o aprendizado não supervisionado. Ah, Vitor, mas o que isso significa, né? Tipo, o aprendizado supervisionado é aquele que eu preciso ficar ali na tela do computador, olhando o que está acontecendo, falando para ele para um lado, para ele para o outro. E o não supervisionado é aquele que eu deixo rolar, vou lá comer um pão de queijo com Coca-Cola enquanto a máquina trabalha, isso. Até seria bom se fosse assim, né? Eu ia me especializar no não supervisionado. Mas não é isso. E vamos lá, vamos entender qual que é o ponto entre esses dois grupos, né? E o principal diferença entre eles vai ser a variável resposta. Os modelos que trabalham de forma supervisionada, eles realizam um aprendizado a partir de uma variável resposta. Então, se a gente pega, por exemplo, um algoritmo de machine learning que vai classificar as notícias de um site. Então, ele vai lá, classifica entre notícias de esporte, notícias de polícia, notícias de política. Vai ter diversas características dessas notícias e antes dele começar a funcionar na prática, ele precisa de um conjunto de dados que tragam diversos registros, enfim, um dataset completo com diversos registros e características e a classificação, a variável resposta de cada uma dessas notícias. Então, por exemplo, falou de futebol, o jogo que aconteceu no fim de semana do Campeonato Brasileiro. Ele vai entender que essas informações se referem a notícias de esporte. Então, falou de um crime que aconteceu no interior e que houve um assassinato seguido de roubo. Isso, essa é a ordem. Então, isso é uma notícia de polícia. E assim por diante. Ele precisa ter essa referência para ele aprender primeiro e depois ele vai receber as informações de uma notícia não classificada e ele vai ver quais são essas informações ali, quais são os atributos dessa reportagem. E com esse aprendizado prévio que aconteceu, ele consegue classificar se ela está entre esses 3 grupos que a gente definiu aqui. Se é esporte, se é polícia ou se é política. Então, esse é o primeiro grupo. Ele precisa de uma variável resposta para que ele realize o seu trabalho. O segundo grupo, ele já não precisa dessa variável,
que a maioria dos casos de aplicação são situações de clusterização, né, de agrupamentos, por exemplo, de uma carteira de clientes. Não sei se você precisa definir a persona do teu negócio, então você pega todos os clientes ali que você atende e você vai separar ele entre grupos similares, né? Então não tem como você ter uma variável resposta prévia, né, sobre isso. Ele precisa de um parâmetro inicial, que é a quantidade de grupos que você quer trabalhar. Então vamos supor que você precisa dividir ali em 3 grupos. A partir dessa informação, ele vai executar o algoritmo sem uma variável resposta e vai separar de acordo com as similaridades. E aí tem outros vídeos aqui no canal explicando melhor o funcionamento desses modelos. Mas basicamente é isso que acontece. E entrando um extra aí mais a fundo nos modelos supervisionados, a gente ainda pode dividi-los em 2 grupos, que são os modelos que trabalham com classificação e os modelos que trabalham com regressão. A classificação vai executar o trabalho do exemplo que eu comentei aqui de notícias, né? Ele vai trabalhar com variáveis discretas. Então, é uma notícia que pode ser de esporte, de política e de polícia. São animais, sei lá, que pode ser um cachorro, um cavalo, um pássaro. É um carro que pode ser um ônibus, uma bicicleta, uma moto. Então você tem variáveis categóricas ali, né, que você vai classificar cada registro que você receber depois entre uma dessas variáveis. Esses são os grupos de classificação. E aí você vai ter uma série de algoritmos que trabalham dessa forma. E o segundo grupo, que é o grupo de regressão, vão trabalhar com variáveis contínuas. Então, que não precisa necessariamente ser pontual ali. Você pode, por exemplo, um salário, você pode prever um salário de acordo com as características. Se no seu dataset, nesse exemplo do salário, né, se você tem ali as características de um funcionário e qual que é o salário que ele recebe, e você tem vários registros com essa variável resposta, o seu modelo consegue aprender de acordo com essas características mapeadas, e quando ele receber um novo conjunto de dados, ele vai conseguir interpretar as informações recebidas e levantar essa previsão, né, de qual que é o salário a partir daquelas características, ou então qual que é a previsão de venda a partir das condições ali que a loja apresentou, e assim por diante, né? Você vai ter algumas aplicações para esse tipo de trabalho também. Pessoal, basicamente, de uma forma bem simplificada, e eu acho que é importante simplificar os conceitos, que é muito comum também ver isso na internet, né? Esses conceitos, eles podem ser tão complexos quanto a gente queira. Então, no momento que você está iniciando, é importante ter um contato de forma simples com cada uma dessas frentes, para que você tenha referenciais para interpretar aquilo e estudar, e isso ser produtivo. E aí, como uma sugestão, eu já falaria assim, pesquisa aí um projeto para cada um desse tipo de modelo, de classificação, de regressão, de clusterização. Inclusive, eu até começaria com a clusterização. Escolhe um projeto e começa a trabalhar nele. E, em paralelo a isso, você vai desenvolvendo as outras habilidades necessárias. Então, por exemplo, uma EDA, limpeza de dados, o próprio Python, ali, as funções do Python, do Pandas, do sklearn, que são bibliotecas que você vai utilizar para executar esses trabalhos. Você vai aprendendo de acordo com a sua evolução dentro do projeto, mas faça o projeto. Selecione esses projetos. O Kaggle é uma boa fonte de informações para esse desenvolvimento. A própria comunidade DS, que foi onde eu me desenvolvi e trabalhei os meus projetos, assim, tem uma vasta opção disso também, mas defina o seu projeto e foque nesse caminho, assim, não se perca, não abra muitas frentes. Combinado? É isso aí, muito obrigado, DS, e até o próximo vídeo. Valeu!